Sumido sim, desaparecido nunca. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu sou Leonardo Santangelo, designer gráfico, e hoje vou postar um vídeo um pouquinho diferente por aqui. É que eu estava conversando com uma amiga minha, a Amanda, que trabalha comigo, e surgiu um assunto bem interessante que com certeza quem trabalha com criação passa diariamente, que é a questão de procrastinação e cobranças internas em relação às entregas, né? E como o papo foi bem legal, a gente resolveu gravar e compartilhar aqui com vocês. É sem compromisso, mas foi um papo bem bacana e coisas que a gente faz no dia a dia para tentar conviver com essas situações que a gente passa, né? E antes de soltar a gravação, eu já peço desculpas antecipadamente, porque quando eu coloquei para gravar a tela, o Windows gravou tudo zoado, as cores ficaram fluorescentes, o branco ficou estourado, então a imagem tá bem estranha. Depois eu acabei descobrindo o que houve, era uma situação lá do HDR Plus no Windows, que tem que tirar para gravar a tela, enfim. Mas agora tá corrigido, mas infelizmente na hora de gravar que foi que eu descobri que tava com esse problema, né? De qualquer modo, o papo vale a pena mesmo assim. Então vamos lá, acompanha aí comigo um pouquinho de como foi esse bate-papo. Vou só retomar um pouco aqui para contextualizar, né? A gente tava conversando então sobre TDAH... TDAH. E multiatividades, vai? Isso, de dar conta de muita coisa. Não é sobre trabalhar sob pressão, mas é conseguir se adaptar. No fim das contas, você sabe o que você tem que fazer. E aí você vai e faz, você entrega. Só que a partir do momento que você abre essa porta, é difícil de fechar, principalmente no ambiente corporativo, porque quando você consegue, em menos pessoas, entregar muito, e aí você vai criando esse ciclo aí, depois é complicado, porque aí vão ser muitas madrugadas para dar conta de entregar tudo aquilo que realmente precisa ser entregue. Sim, que basicamente nós estávamos falando sobre o trabalho, estamos fazendo uns materiais aqui, e aí sempre surge a máxima de tem muita coisa para fazer, meio que ao mesmo tempo, e a gente, entre aspas, ali tem que dar conta de tudo. Entre aspas não, a gente tem que dar conta de tudo mesmo. E no geral a gente acaba dando conta de tudo. E a gente que é a relação que a gente estava fazendo com o TDAH, né? Eu não sei se eu tenho, a Amanda não sabe se tem. É uma coisa que hoje em dia todo mundo diz que tem. Mas e não a questão pela questão de ser moda, igual muita gente fala, mas é a questão de acesso à informação. Então, quanto mais a gente vê sobre, mais a gente vai se identificando ali, né? Com aquela situação e tendo algumas respostas que muitas vezes a gente não tinha. Então, tipo assim, por que eu sou assim? Por que eu deixo tudo pra última hora? Por que eu vou procrastinando, chega lá e eu consigo entrego um negócio foda? É esse Sim. tipo de situação. E até aproveitando isso que você falou, esse lance do porquê eu deixo pra última hora, né? Sim, muita coisa que tem prazo a gente acaba fazendo isso, mas é principalmente porque as atividades não param. Então, o que tem prazo acaba ficando para trás, porque ele tem um prazo. Enquanto a gente está resolvendo atividades que não tem. Aí onde eu acho que acaba gerando ainda mais forte essa sensação de que a gente deixa para a última hora, mas a verdade é que tem outras coisas se antecipando, né, e acumulando essas horas ali. E aí eu acho que vai gerando essa sensação. O que a gente estava falando no fim das contas sobre isso não é que a gente acaba ficando doente porque só faz de madrugada porque deixou de última hora, né? É o que a gente estava conversando aqui, tá? Não estamos afirmando nada, Sim. Não somos cientistas da área, mas acontece o seguinte, eu não vejo problema em a gente passar a madrugada e fazer um puta trabalho que tá atrasado, né? Depois você fala assim, nossa, valeu, foi massa, por que eu não fiz antes, mas que bom que eu fiz e ficou bom, beleza. Eu acho que não é o problema fazer isso, o problema é que a gente tem tanta atividade simultânea que a gente acaba sempre fazendo isso. Então, uma vez ou outra, ficar lá, se dá aquela sensação gostosa de uma boa entrega, beleza, né? Mas a questão é essa sensação de que amanhã eu faço isso de novo e de novo e de novo. Aí eu acho que, inclusive, Amandinha, falando isso agora, acho que isso aumenta a sensação de que no outro dia você não quer fazer nada. Que ontem eu fiquei até tarde. Deu tudo de si naquele momento. Sim. É uma sensação, né? De novo, não somos cientistas da área, estamos só conversando sobre isso, mas a gente resolveu gravar porque o papo estava bem legal e a gente aprofundando algumas coisas ali, são muito mais visões pessoais, né? Mas estava bem legal. Sim. É o lance de, a gente vai, não é questão de procrastinar, é igual você falou, é uma questão que vai envolvendo muitas outras camadas ali, a gente tem muita coisa para fazer e esse aqui, o que tem prazo, a gente sabe
quando ele precisa estar ali. Os outros, é dia a dia, eles sempre têm que estar ali. Então, onde a gente vai postergando de certa forma, e chega nos últimos ali, você fala, tá, agora não dá mais, então agora esse aqui vai esperar um pouco. Mas por que não a gente fazer com que o do dia a dia seja postergado um pouquinho todos os dias, e a gente fazer o outro com calma, sem essa coisa de te custar, igual a questão da saúde que o Léo falou, que eu tinha comentado, é a questão do sono. Você priva um sono. O sono é importante pra caramba, a gente sabe disso. E no outro dia, você fica bodado, você fica lento, você não consegue ser produtivo da mesma maneira. E aí, quando você faz isso, te custa saúde, te custa o outro dia. É muito louco pensar que você faz isso de certa forma consciente. Não faz sentido. Sim, mas faz, na verdade, né? Porque é isso, nós somos orgânicos, é isso aí, a gente se contradiz. Exato. Eu procuro ser o mais coerente possível nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas falas e pensamentos, e isso prezando a minha humanidade, mostra que eu vou me contradizer muitas vezes ainda. Então, é isso aí. Outra contextualização importante sobre o tema é que tudo começou porque eu falei pra ela que eu tava com uma energia meio baixa, né? Nem precisei falar, na verdade, né? Eu acho que pra quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa de energia baixa, eu estou sempre tentando puxar pra frente, puxar pra cima. Me sinto assim, não é um negócio forçado, sempre me senti assim, mas tem vezes que não tá. E eu tô nesse período, nossa, eu tô numa bad aí. E conversando com uma galera que também não costuma ser, que também está. E falei, nossa, tá todo mundo assim, deve ser alguma coisa na atmosfera, né? Aí a Amanda, como ela é mística, pra quem não sabe, ela é muito mística. Ela trouxe ali algumas visões e tal, e acabam coincidindo, né? Não sei, eu não sou um jovem místico, ela tá dizendo que vai me converter, mas acaba que coincide em muitos pontos e momentos de muitas pessoas. Não aceitou. Tá bom, vai. É que eu não gosto de rótulos. Tudo bem. Não precisa aceitar o rótulo, só aceita que isso existe. Tá tudo certo. Sim. Ontem saiu um vídeo do canal do Gaveta falando sobre isso, né? Como burlar ali um pouco da questão do TDAH. Por isso ela virou pauta aqui também, tá, gente? Na nossa conversa, que enquanto a gente tá trabalhando, a gente vai conversando. E ele fala um pouco sobre isso, de usar pequenos estímulos para esquivar desse acúmulo de pensamentos, porque uma coisa que eu achei interessante que ele falou é que não é uma falta de foco, é um acumulado de pensamentos. Então, não é que não tem foco, você tem, e tem muito bem quando tem. Só que, no geral, você quer fazer muitas coisas e vai gerando esses estímulos, você sente que você quer fazer aquilo que te gera mais estímulo naquele momento. Às vezes não é um negócio simplesmente de um elogio que você vai receber, mas é alguma coisa de algo que você fala, nossa, eu tô muito encanado, eu preciso saber como resolve isso. E aí você vai lá correr para resolver isso. Então, dê uma olhada lá no canal do Gaveta, um vídeo ficou muito bom, eu achei muito massa esse conteúdo. Me ajudou, inclusive, nesse período que eu tô aí dessas energias baixas, que aí acaba vindo à tona o tanto de atividade que eu tenho que fazer, porque eu acabo me cobrando. Tipo assim, nossa, eu não posso ficar com energia baixa, porque eu tô com um monte de coisa para fazer, tem um monte de pepino para resolver, tem prazos chegando. Aí a gente se cobra mais e fica mais para baixo, né? E aí gera uma frustração por conta da expectativa, porque você, na sua cabeça, eu falo por mim isso. Nesse caso aí, linkando, não vi o vídeo do Gaveta ainda, mas linkando ao que eu já vi sobre o TDAH. Inclusive, o ano passado eu tinha marcado de ir numa psiquiatra, acabou que não deu certo de ir e eu deixei quieto. É a questão de você olha para aquilo, você sabe que você precisa fazer aquilo, você fala, eu dou conta, eu vou fazer, vai funcionar. E aí você gera uma expectativa de que você vai conseguir, que vai ser daquela maneira, mas nunca é, porque você se auto-sabota no meio do processo várias vezes. E aí quando não acontece, você fala, poxa, mas era só fazer isso e eu não consegui, que merda que eu sou. Por que eu deixei chegar no último prazo, no último coisa, que bosta. E aí, mais um pouquinho aí daquela... Aí gera frustração, autocobrança, autossabotagem, aí você fica com o chicotinho. Sim. Mais um pouquinho dessa história de quem me conhece sabe que eu vou criando pequenas frases de estímulo, tanto pra mim quanto pros outros. Na verdade, eu crio pros outros e elas servem principalmente pra mim. Quem me conhece sabe. Aí, é o seguinte, são
acho que são 3 contextos que eu vou tentar trazer aqui. Um deles é o não entrar na pira dos outros, porque muitas vezes esse acúmulo é porque os outros vão jogando aquela pira, dizendo, não, eu preciso, é urgente, é isso e aquilo. Então é não entrar na pira dos outros. Isso eu tendo a fazer melhor, dessas 3 que eu vou dizer, essa é que eu mais tendo a fazer melhor. Porque por mais que eu saiba que vou conseguir contribuir e apagar aquele incêndio, eu tento não entrar naquele alvoroço, né? Um desespero de fazer. E o segundo é o step by step, vamos fazer uma coisa de cada vez. Tem um monte de coisa, eu sei, mas vamos fazer um de cada vez. Nem sempre eu consigo, porque de fato, por exemplo, nesse período que eu tô, já tá mais complicado, porque aí esse um de cada vez, quando eu tô bem, é mais fácil você priorizar. Então, tá bom, eu vou começar por esse, vou começar por aquele, Amandinha, fica tranquila, tá muita coisa pra você fazer, faz esse aqui que é mais prioridade, ok. Mas quando eu não tô, parece que eu fico preocupado, falo assim, nossa, e agora? Eu não tô conseguindo pensar nesse ou naquele, e assim por diante. Aí junta tudo, né? E o terceiro, esse de fato eu acho que eu acabo lidando melhor mesmo no dia a dia, mas quando eu não estou muito bem, também vem essa sensação de dívida, né? Que é contar com as pessoas. Então aquela situação que a gente estava falando de um projeto aqui nosso. Eu fui auto-sabotando nessa minha baixa de energia, não estava conseguindo resolver, não estava conseguindo fazer, e aí vem aquela sensação de dívida, tipo assim, nossa, eu precisava ter feito e não fiz, e agora eu quero me redimir, como disse a Amandinha, vai vendo aquela sensação de redenção. Então eu não quero passar para alguém, não quero falar com ninguém, que eu quero tentar resolver. E aí piora a situação. Então nessa hora é o melhor momento de dizer, gente, socorro, me ajuda. Então... É mais um do rolê aí, que foi onde começamos toda essa conversa, né? Porque a gente tava falando dos trabalhos ali, acabou que eu não pedi esse socorro, mas a Amanda sugeriu, falou assim, posso te ajudar com isso? Ufa. É a mochilinha que ela tirou das minhas costas, ó. Ufa, Amandinha. E isso é o legal também, de você estar bem alinhado, assim, entrando numa outra camada que a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas de você estar alinhado com quem você trabalha e ter a mesma visão, porque eu entendo que ele passa, porque eu tenho dificuldade de pedir ajuda, eu sou péssima para pedir ajuda e mesmo quando às vezes alguém oferece ajuda, eu acho que eu tô incomodando, eu acho que eu tô atrapalhando e não... E é difícil para mim, assim, chega a ser doloroso em alguns pontos, é um negócio que eu tenho trabalhado muito. E eu vi que ele estava em sofrimento com isso, de alguma maneira. Só que ele também não estava falando porque ele queria resolver. E justamente por esse perfil, caiu uma pena. E justamente por ter esse perfil, eu entendo exatamente. Tipo, eu fiz a cagada, eu quero consertar a cagada. Só que para quem trabalha muito com mental, com criatividade, com estudo, cara, é bizarro como é pesado. Às vezes tem gente que não entende nosso trabalho, não entende nada do que acontece, assim. E quando você fala, eu trabalho sentada aqui, beleza, no computador. Quando chega fim do dia, às vezes eu falo... O dia inteiro e a noite inteira. Exato. E aí você fala assim, eu tô cansada. Tem gente que não entende. Cansada do quê? Você não pegou peso, você não carregou a mudança nas costas. Cara, não é necessário. O desgaste que o nosso cérebro tem de energia no dia a dia é muito grande. E quando você chega nesse ponto de inflexão, que você tá doido, você quer resolver, mas aí você não consegue, dá esses bloqueios criativos, dá essa caralho toda, e é muito ruim. Então, quando você percebe que alguém tá nisso, ofereça ajuda, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de pedir ajuda, ou às vezes ela só tá andando em círculos dentro da própria cabeça, imersa no próprio caos, e às vezes não é um respiro. E às vezes nem tem dificuldade, às vezes está com dificuldade, que é o meu caso. Eu sei que eu não tenho, eu sempre falo isso, porque é algo que eu de fato vivo no dia a dia de, poxa, não tá conseguindo, pede ajuda, né? Conte com as pessoas, essa é a frase que eu sempre falo, né? Conte com as pessoas. E contar com as pessoas certas é o meu dom, tá? Se eu tenho um, é esse, encontrar as pessoas certas. Encontrar e juntar. E juntá-las, exato. É vibes improviso real, porque, tipo assim, a gente só tava trocando uma ideia aqui, correndo, inclusive, com as coisas que precisam ser entregues hoje. E aí falou, vamos gravar isso? Vai que é útil pra alguém, vai que a gente consegue levar isso pra frente. É legal essa troca. E do mesmo jeito que a gente tem essa
essa intimidade e isso, às vezes você levar isso adiante, você ajuda outras pessoas indiretamente, sei lá. Eu vejo até um valor maior aqui, não desmerecendo o conteúdo planejado e roteirizado. Até porque a gente ama planejar um conteúdo, fazer, gravar, editar, captar e tal. Mas o valor que está aqui é justamente essa vivência do dia a dia. Eu acho que esse é o grande diferencial da troca da nossa profissão, porque aquele planejado eu vou te dizer aquilo que eu quero que você ouça. Aqui... Tem um roteiro, você monta e fala com intenção. Não que a gente não tenha intenção aqui no que tá dizendo, só que é be real o negócio. Exato. Então, assim, eu não tô dizendo aquilo que eu quero que você ouça, eu tô dizendo aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, né? Nós estamos trocando essa vivência de verdade, né? Sim. Então tá, vamos lá. Falou. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Bom, o papo foi esse, eu espero que tenha te ajudado a refletir um pouquinho sobre esse tema. Eu sempre digo sobre a importância de tornar consciente algumas situações que nos afligem, porque isso nos ajuda a entender ou refletir ou até mesmo criar novas maneiras para conseguir lidar com isso no dia a dia também. Então curte aí pra gente saber que você também passa por isso, compartilha com alguém que você acha que pode se interessar e comenta aí se tem algo que você faz quando passa por isso também. Eu vou ficando por aqui, valeu demais! Tchau!